Muito bem, pessoal, nós vamos avançar mais um pouco e agora eu quero falar sobre a primeira tríade ou o primeiro trio de dons espirituais. Como eu falei para vocês, os dons do Espírito são 9 e se dividem em 3 grupos de 3. Então, o primeiro grupo aqui, ele é um grupo chamado de o grupo dos dons de revelação. Todos eles são conectados a algum tipo de revelação, algum tipo de manifestação de revelação divina. São chamados aqui de dom da palavra do conhecimento, dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento do Espírito. Conforme está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria e a outro mediante o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E aí você vai ver depois lá no versículo 10, a outro o dom do discernimento de espíritos. Então, esses três, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do espírito, fazem parte de um agrupamento chamado os dons de revelação. Como funcionam esses dons? Primeiro, nós precisamos entender que esses dons, tanto da palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento, eles podem vir por uma visão, um sonho, ou pode vir também por uma percepção interior, o famoso discernimento interno. Então, muitas vezes, Deus vai mostrar literalmente, vai abrir um painel diante dos olhos da pessoa que tem esse dom e vai mostrar como se fosse uma visão mesmo, uma televisão espiritual, não é? Então, isso seria uma manifestação de visão, uma manifestação externa. E a percepção interior, muitas vezes, vem de maneira bem discreta, até mesmo na intuição. Mas quando é uma manifestação de dom, essa pessoa, o portador desse dom, não vai ter dúvida, porque fica muito claro, muito evidente que é um momento de que Deus está se manifestando. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que há um momento onde os dons são manifestos, não é o tempo inteiro. Uma pessoa que tem esses dons, ela não fica o tempo todo tendo discernimento, ela não fica o tempo todo tendo palavra de sabedoria, de revelação. Não é assim que funciona. Então são dados a cada um visando um fim proveitoso. A palavra de conhecimento, ela se difere da palavra de sabedoria. O que faz para ficar claro para você entender a diferenciação entre a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria é que todas as revelações de palavra de conhecimento, elas apontam para algo que já aconteceu. E as revelações de palavra de sabedoria apontam para algo que ainda vai acontecer. Então é passado e futuro. Quando Deus te revela algo que já aconteceu, Ele está mostrando algo que já aconteceu. Esse dom que está se manifestando é palavra de conhecimento. Quando Deus revela algo que ainda vai acontecer, como Ele falou lá com João, em Apocalipse, mostrando o livro das revelações, isso daqui é uma palavra de sabedoria, tá bom? Então, na palavra de conhecimento, por exemplo, nós temos o caso assim mais fácil de você lembrar, em Atos, capítulo 9 em diante, quando o apóstolo Paulo, ainda quando se chamava Saulo, ele procurava os cristãos, perseguia os cristãos, e daí Saulo caiu do cavalo, ele teve uma experiência, ele ouviu a voz de Deus, viu a glória de Deus, de Cristo se manifestando, e nesse momento ele ficou cego. E aí, Ananias, um cristão que estava orando, o Espírito falou para Ananias, olha, eu vou mandar para você Saulo. E revelou algumas coisas sobre Saulo para Ananias. Então, revelou para Ananias algo que já havia acontecido. Trouxe à existência uma revelação de algo que estava oculto à mente e ao cotidiano de Ananias. Não é diferente a situação do outro Ananias aqui, Ananias e Safira, é outro Ananias, é um casal que havia combinado de entregar uma certa oferta aos pés dos apóstolos e fez um voto diante do Espírito Santo. E acontece que no dia de entregar, eles resolveram ficar com uma parte desse valor, quebrando assim o voto que fizeram com Deus. E aí Deus dá essa revelação de conhecimento para Pedro. E Pedro fala assim, olha, vocês não mentiram para mim, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então essa revelação que foi entregue foi uma revelação de algo que havia acontecido no passado.
Então, toda vez que você ou uma pessoa que tiver dons espirituais de revelação, mas esse dom for entregando informações relativas a algo que já aconteceu, estamos aqui falando do dom de palavra de conhecimento. Já a palavra de sabedoria é uma revelação que indica o futuro. E aqui tem uma coisa muito importante, gente. Eu, pelo menos, eu participei bons anos da minha vida da Assembleia de Deus e nós temos um hábito de dizer que quando Deus revela é porque Deus está repreendendo. Quando Deus revela algo é porque Deus está quebrando. Então, muitas vezes alguém falava assim, olha, Deus me mostrou um acidente, eu via você passando por um acidente. Veja bem, se você não se acidentou e alguém te fala isso, não está falando do passado, está falando do futuro. Então não é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria, uma coisa, uma informação que veio. Só que essa cultura de, mas se Deus revela é porque Ele está repreendendo, nem sempre. Muitas vezes Deus revela para que você tome atitudes baseadas na revelação que Deus deu. Então, imagina que você é uma mãe e alguém fala, um profeta, olha, diga para sua filha não ir pelo caminho tal, porque se ela for pelo caminho tal, tem uma arapuca do inferno planejada para ela. Essa revelação, ela veio acompanhada já de um conselho profético. O próprio profeta disse, olha, não vá por esse caminho. Muitas vezes, a revelação é uma palavra de sabedoria falando do futuro, mas não vem com conselho. Olha, tem uma arapuca armada para tua filha. Pronto. O que eu vou fazer a respeito disso? Fica por conta da minha maturidade espiritual, da minha inteligência espiritual, da oração que eu vou fazer a Deus para Deus me revelar. Mas também é uma palavra de sabedoria. Então, nem sempre que Deus mostra, Ele já está livrando. Muitas vezes é necessário que você tome atitudes inteligentes para que você busque conselho de Deus ou que você espere que essa profecia seja acompanhada de algum tipo de conselho. Legal? Tá claro para você então, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e, por fim, o terceiro dom é o dom do discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espírito? É quando Deus mostra o agir de um espírito maligno, geralmente, ou de um espírito mau. Qual é a diferença do agir de um espírito maligno para um espírito mau? Um espírito maligno é um demônio. Um espírito mau são pessoas com intentos maldosos. Muitas vezes, você está sendo vítima de um demônio, literalmente, ou de uma maldade, uma pessoa que está te enganando. E aí, Deus pode te dar esse dom de discernimento para você se proteger. Ou Deus pode usar alguém que tem esse dom para te avisar. Olha, tem uma ação maligna na vida de fulano, tem um demônio agindo. Muitas vezes o demônio está agindo na vida de uma pessoa. Não podemos esquecer, gente, que o diabo, ele é especialista em se mostrar como anjo de luz. É claro que o diabo nunca vai se mostrar perfeito. Quem tiver um pouquinho de esforço, de boa vontade, vai encontrar as evidências malignas por trás da suposta perfeição. Mas o diabo ele é muito bom de se maquiar de anjo. Então, algumas vezes é necessário que haja uma intervenção do dom de discernimento de espírito para que você saiba que por trás de uma situação, por trás de uma proposta, por trás de uma pessoa, muitas vezes até por trás de uma profecia. Às vezes alguém vai profetizar na tua vida e você fala, recebo é um demônio profetizando. É um demônio entregando um recado, é um demônio botando a mão na tua cabeça, sabe? Através de um falso profeta. Então, em casos em que o demônio ele consegue enganar de uma maneira tão inteligente a igreja, Deus vai levantar no meio da igreja um profeta que tem esse discernimento. Para que esse profeta, muitas vezes Deus vai falar só para o profeta, olha, eu vou te mostrar algo, o profeta vai ver. Outras vezes Deus vai usar o profeta para revelar para o povo. Mas o que eu quero dizer aqui não é como Deus vai fazer, porque Deus pode usar esses dons de diversas maneiras. O que eu quero dizer é que Deus faz, Ele pode fazer. O diabo, ele não consegue ficar oculto quando há uma manifestação do dom de discernimento de espírito. Agora, é claro, como eu já falei anteriormente, nem sempre o diabo
Aliás, nem sempre Deus vai ativar esse dom. Existem igrejas que estão debaixo de engano durante muito tempo. Não é verdade? Existem muitas igrejas que estão debaixo de engano. Existem cristãos que estão debaixo de engano. Por isso a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Você tem que orar e falar, Deus, manifesta os seus dons na igreja. Manifesta o dom de discernimento. Manifesta e abra o coração para que os dons se manifestem. Se você disser, eu não acredito nesse dom, eu não recebo esse dom, eu não consigo concordar com esse dom, você fecha a porta do agir, do fluir desse dom no mundo espiritual. É importante que a igreja tenha liberdade para o fluir dos dons. Muitas vezes Deus quer usar alguém com uma palavra de conhecimento. Aí a pessoa quer falar, mas não permitem que ela fale. Muitas vezes Deus quer usar alguém com uma palavra de sabedoria. A igreja é um corpo. A igreja é como um corpo, literalmente. Uma pessoa, às vezes, ela por causa de uma unha faltando, ela tem dificuldade para pegar uma moeda que está em cima da mesa de vidro. Então o corpo ele tem o seu papel, cada parte do corpo tem o seu papel. Uma igreja que flui nos dons é uma igreja que flui no sobrenatural. Uma igreja que flui nos dons, ela flui no espírito. Posso até dizer que os dons espirituais são a abertura para que o Espírito Santo se mova na igreja. Por isso que são os dons do Espírito. Da mesma maneira que os dons de Jesus, que nós já falamos aqui nas aulas anteriores, são a abertura para que Jesus se mova na igreja, através dos 5 ministérios: pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre. Tá bom? Então espero que você tenha entendido essa aula sobre essa primeira tríade de dons: palavra do conhecimento, palavra do Espírito, aliás, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de Espírito, que fazem parte desse trio, do primeiro trio, chamado trio dos dons de revelação. No próximo vídeo nós vamos falar de um outro trio extraordinário, maravilhoso, chamado os dons de poder. Deus te abençoe.